queridonas pelo mundo, eu sou a Krika Palaia e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho mais da minha trajetória imigrante. Eu já moro aqui nos Estados Unidos há mais de 15 anos e eu gosto muito de voltar lá atrás, no começo da minha trajetória, para poder compartilhar com vocês as minhas dificuldades, os meus desafios, porque eu sei que nesse momento muitas mulheres podem estar passando o que eu passei. Momentos de tristeza, de solidão, de angústia e tudo isso envolvido numa grande culpa, num grande peso que a gente carrega por a gente estar vivendo um sonho nosso e um sonho de muitas pessoas. Então isso acarreta na gente uma cobrança tão grande, uma pressão tão enorme que vocês não têm ideia. Então acho que aqui muitas de vocês vão se identificar com que essa passagem que eu vou trazer. Porque no começo tudo é um encantamento, é como se fosse uma viagem dos sonhos, que você... Imagina, toda vez que você viaja, você não se encanta com o lugar, porque você tá ali vendo o melhor por uma semana, por 10 dias, até por um mês, você vai conhecer sempre o melhor que o lugar pode te oferecer. Então é fácil a gente criar uma expectativa, sonhar em um dia morar nesse lugar e viver o mesmo que você está vivendo no período de férias. Mas quando você vai viver esse lugar, vai viver a vida, a cultura, a geografia, a temperatura desse lugar, tudo muda de figura. Só que as pessoas generalizam e acabam analisando e julgando você pelaquela experiência que elas têm nas férias, que é maravilhosa. Então elas associam toda essa vivência, toda essa experiência memorável que elas passaram no país que você decidiu mudar e decidiu viver, elas acham que você vive essas férias o período inteiro, o tempo inteiro. Então, eu venho aqui com Queridonas pelo Mundo para poder desmistificar e trazer um pouco dessa realidade que é a gente viver fora do nosso país, que é uma delícia, é uma maravilha, engrandece muito a nossa alma. A gente tem filhos mais corajosos, mais fortes, nós nos tornamos muito mais fortes, mas para que a gente chegue nesse ponto, esse caminhar tem muitas dificuldades, muitas fases para a gente superar, que muitas vezes a gente sente tudo isso e passa tudo isso muito sozinha, porque a gente não tem vontade de compartilhar, a gente não tem assim ânimo de compartilhar essas dificuldades, porque é tanta gente lá que ficou no nosso país de origem achando que a gente está aqui 100% do tempo vivendo o mundo encantado das férias, que elas vieram passar aqui por um período, que a gente fica sem chão para poder falar para as pessoas que não é bem assim, que a gente enfrenta dificuldades diárias, dificuldades com o nosso ser, dificuldades da gente entender, da gente ser tão forte e corajoso para poder aceitar as diferenças que vêm de encontro e sobreviver. E trazer ainda essa força para o nosso marido, para as nossas crianças, para a família quando vem visitar, a gente tentar passar o máximo possível que a gente está bem, porque a gente sabe que para eles é um sofrimento, é uma dor ir embora, deixar a gente, não sabe quando vai voltar, e se fica doente. Então, gente, eu tô aqui para compartilhar com vocês esses pedaços, não para dizer a parte ruim do que a gente vive aqui, mas só para esclarecer que nem tudo são flores. Que a gente vem com essa expectativa também, que a gente vai viver um mundo de férias, um mundo encantado de quando a gente vai viajar para os lugares e pega ali só a melhor parte, a melhor fase, os melhores passeios, os melhores restaurantes. Mas e o dia a dia? Como que faz? A gente só vai saber vivendo. Então até hoje eu passo isso para as minhas filhas quando elas vêm em um lugar muito lindo, quando eu casar, quando eu crescer, eu vou querer morar nesse lugar, porque esse lugar é lindo, a paisagem é maravilhosa, deve ser assim o ano inteiro, as pessoas ali parecem todas felizes. Aí eu volto um pouco o filminho e falo, meninas, é diferente a gente ir de viagem, a gente ir passear e curtir o melhor que o lugar pode oferecer e vai embora e volta a viver a sua vida. É diferente a gente passar o dia a dia.
Então lembre-se que sempre vai ter a adaptação, sempre vai ter as diferenças que a gente vai desenvolver ali uma maneira de poder se acostumar. E elas falam, não, realmente, mãe, você tem razão, é verdade. Mas eu estimulo muito isso nas minhas filhas. Então, mulheres, eu tô aqui para convidar vocês para também compartilhar a sua história, compartilhar o que você aprendeu. Não guarda só para você, não. Sabe, eu dei de encontro com tantas mulheres que tinham passado também as mesmas dificuldades que eu passei, mas simplesmente seguiram a vida delas e não me deram nem um pouquinho de atenção, de falar, gente, olha, isso dá para solucionar desse jeito, eu posso te ajudar a suavizar esse caminho, eu posso te ajudar a enxergar de uma maneira diferente isso que você não está enxergando com muita dificuldade. Então eu acho que isso é uma maneira egoísta de ser, porque já que a gente aprendeu tudo isso, vamos compartilhar, vamos dividir, porque nesse momento a gente não sabe, mas pode estar ao nosso redor mulheres, pessoas que estejam passando essas dificuldades muito profundas, que daí vai somatizando com outras coisas e a gente pode até perder essas mulheres. Acontece muito, porque não é fácil, é muito peso que a gente carrega, né? Mas agora eu quero falar um pouquinho, uma pergunta que eu recebi aqui nas minhas mensagens, que as pessoas me perguntaram como que eu fiz para poder conhecer a cultura americana, o que aconteceu, como que eu fiz para me virar com o inglês, né? Já que eu vim para cá, eu não sabia a língua, muito pouco mesmo, o básico que a gente aprende na escola pública. Aí no Brasil nunca havia feito curso antes, nunca tinha tido nenhum contato com o inglês assim. Então realmente eu tinha o básico do básico. E a minha única saída foi realmente me envolver ao trabalho voluntário. Então, se você está pretende mudar para outro país e você tem um inglês ou você não tem inglês nenhum, e mesmo que eu conheci outras mulheres que tinham estudado inglês por muitos anos no Brasil, é muito diferente quando você vem aqui ouvir o inglês do nativo. É uma coisa você ouvir inglês de um professor brasileiro que aprendeu inglês. Ele vai ter sempre a fonética com o nosso português. Agora, quando você escuta o inglês puro, do nativo, do americano, gente, parece que você está ouvindo uma língua que você não decifra nada, parece que são códigos. Mas o que me ajudou muito foi o trabalho voluntário, que me ajudou, além de eu sair da minha depressão, me ajudou a conhecer a cultura americana na raiz. E ali, pouco a pouco, todos os dias eu ia aprendendo palavra por palavra, situações, a vivência, como que as mães americanas lidavam com os filhos, a professora, como que funcionava. E o mais lindo, eu aprendi com as crianças, aprendi muito com as crianças, que eles têm uma inocência, uma pureza no olhar, que quando você fala um pouco errado, você fala que eles não entendem, eles só ficam olhando assim para você, esperando você fazer uma outra mímica ou tentar outra palavra, e aí eles te respondem. Eles nunca te julgam, eles nunca vão dizer alguma coisa assim que é difícil de te compreender, eles só estão ali se esforçando o máximo para realmente tentar entender alguma coisa e sem cobrança, sem julgamento. As crianças são muito puras. Então eu ficava muito no parquinho com as minhas filhas. Eu já tinha nessa época, quando eu mudei novamente para Connecticut, a minha filha já tinha 3 anos, a pequenininha, e a outra tinha 12 para 13 anos, a mais velha. Então eu ia muito com elas no parquinho, no soccer, na biblioteca, no supermercado. Então, para mim, toda oportunidade de contato com as pessoas, com os americanos, eu adorava. Então, e os americanos, eles são muito espontâneos. Se você tá no supermercado, eles veem uma coisa interessante no seu carrinho, eles vão te perguntar: você já comprou essa manteiga antes? Você gostou? E aí que eu fui me envolvendo e eu fui aprendendo assim, mas muito devagar, muito assim, organicamente, eu fui aprendendo inglês, que hoje em dia é bem mais ou menos, porque eu aprendi o espanhol também,
E a minha empresa, o nicho da minha empresa, eu voltei todo para o público brasileiro. Então eu sei o inglês que eu me viro, eu entendo, eu assisto filmes em inglês, eu leio livros em inglês, eu leio artigos, eu me comunico em inglês, mas não é um inglês perfeito não. Mas eu tô bem com isso. Então a gente tem que estar bem com o que a gente consegue alcançar. E o que eu recomendo para vocês é isso: se você está indo para um país novo, se você está indo para uma nova cultura, você quer absorver o máximo dessa cultura, se entrega no trabalho voluntário. Olha, você pode voluntariar nas escolas, você pode voluntariar nas bibliotecas, você pode voluntariar em algumas fundações que eles têm trabalhos, às vezes, para você acompanhar ou fazer algum trabalho no computador, ou as fundações têm muitos os eventos para angariar fundo para as fundações. Você pode trabalhar também com eventos. Então, existe muitos lugares que você pode exercitar esse inglês, e ali junto você está conhecendo a cultura. E eu recomendo sim vocês fazerem curso de inglês. Hoje em dia tem tanta coisa online, acompanhar, tirar o canal brasileiro. Isso eu fiz já logo nos primeiros meses. Quando eu cheguei aqui, não fiz assinatura de canal brasileiro. E uma coisa que me ajudou muito também foi assistir os filmes que eu amo, que eu já conheço. E eu assisti o filme repetidamente em inglês, com a legenda e com as pessoas falando em inglês. Então isso me ajudou muito, que é o que acontece com as crianças, né? Assim que elas aprendem. Elas assistem lá o mesmo filme da Cinderela 500 vezes, então chega uma hora que eles até decoram as falas. E isso eu usei também para minha filha mais velha. Então ela estava na época ainda de assistir esses filmes da Disney e eu colocava para ela e eu aprendia com os filmes, porque os filmes infantis têm uma fala mais lenta, uma fala mais espaçada, então isso me ajudou demais. Mas é lógico que um bom curso de inglês vai ser primordial aí para vocês. E boa sorte! Me sigam aqui no Queridonas pelo Mundo, no meu Instagram, no meu canal do YouTube, que eu vou estar lá compartilhando muito dessa minha trajetória, e eu quero saber de vocês o que vocês estão achando, o que vocês gostariam que eu falasse por aqui, qual o tema, e a gente se vê no próximo programa. Um beijo, queridonas!